Olá, tudo bem? Meu nome é David Galvão e você está no nosso canal. Um canal aberto a gente entender todas as coisas relacionadas à palavra de Deus. E para começar, nós não poderíamos pensar em outra coisa senão na Bíblia Sagrada. Essa que para nós é a regra de fé e prática. Para começar, essa Bíblia que nós temos nas mãos, essa aqui é uma versão King James. Ela não é um livro, mas ela é um agrupado de livros, ou seja, ela tem 66 livros que foram agrupados nela. Livros que começaram a ser escritos há mais ou menos 3.500 anos atrás e terminaram há 2.500 anos atrás. Que foram escritos em línguas que praticamente nem existem mais, como o hebraico clássico, que raramente alguém fale ainda esse tipo de hebraico, e terminou escrito em grego há 2.000 anos atrás, quando se fechou o cânon bíblico com o livro de Apocalipse. Mas assim, você já parou para imaginar que esse agrupamento foi feito de uma forma que a gente tem uma inteligência quando procura um livro nela? Ele não foi feito de qualquer maneira, ou seja, os livros não foram colocados na Bíblia por ordem cronológica, por exemplo, mas dentro de um contexto, de um agrupamento que fica inteligente quando a gente conhece a chave, e eu vou dar essa chave para vocês hoje, de encontrar fácil qualquer livro na Bíblia. Então, vem para cá, olha aqui esse quadro que eu fiz, perdoe a letra, minha letra não é muito boa, mas eu garanto que o conhecimento da Bíblia é muito melhor do que a minha letra. A gente vai ver que, primeiramente, a Bíblia ela é dividida em dois grandes livros, dois grandes contextos, que eu prefiro chamar de contextos do que livros, que é o contexto do Antigo Testamento. Deixa eu pegar aqui a minha a arma do professor, tá? No contexto do Antigo Testamento e no contexto do Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Para começar, a Antiga Aliança ela é composta primeiramente por uma subdivisão muito interessante, que se chama a Torá, que também é chamada de Pentateuco, Lei de Moisés. Toda vez que você ouvir alguém dizer Pentateuco, a Torá ou a Lei de Moisés, estão falando da mesma coisa, tá? Então a Torá, o Pentateuco, a Lei de Moisés, é a referência dos 5 primeiros livros que você tem aí na sua Bíblia. E quais são esses livros? Me acompanha aqui: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os livros atribuídos a Moisés. Isso não quer dizer que Moisés escreveu, mas que Moisés é o personagem principal deles e que eles tratam daquilo que Deus fez através da vida de Moisés. É por isso que são livros atribuídos a Moisés. O personagem principal deles é Moisés e a retirada do povo de Deus do Egito para a terra prometida de Canaã. E aqui Deus fala, através de Moisés, o seu servo, toda a lei, os 10 mandamentos e os mandamentos oriundos deles, que Deus traria para a criação do seu povo. Qual é o povo de Deus? Isso aí é aula 1, pelo amor de Deus, não vá deixar o seu professor chateado. Isso é aula 1 da Escola Bíblica Dominical. Quem é o povo de Deus no Antigo Testamento? Israel. Israel é o povo de Deus. E Deus estava criando ali uma nação, e essa nação tinha uma lei, e essa lei se chama Torá, Pentateuco, ou Lei de Moisés. E quais são os livros que se referem a isso? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, você não vai mais esquecer isso em sua vida inteira. Você vai lembrar da voz desse professor chato que vai dizer para você: o que é a Lei de Moisés? É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O que é o Pentateuco? É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Toda vez que alguém disser abre em Gênesis, você vai lembrar, está na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, você vai ser o mais rápido a abrir a Bíblia na sua igreja. Quando o pastor disser assim, abre em Êxodo, é o 2º livro da Torá, está no início da Bíblia. Então, já significa. A primeira subdivisão é essa, são os primeiros 5 livros a serem colocados na Bíblia Sagrada. Tem essa função. O que é a função da Torá? A Torá serve como base. A base de toda a Escritura é a Torá. Jesus fala acerca da Torá, os profetas falam acerca da Torá, os apóstolos falam acerca da Torá. Por quê? Porque essa é a primeira revelação de Deus para os homens. Primeiro, tá?
Depois a gente vai ver um outro agrupamento logo após a Torá, que é o agrupamento dos livros históricos. Os livros históricos são, olha cá, questão de prova, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Por que são chamados livros históricos? Exatamente, porque contam as histórias do povo de Israel. Então, são os livros históricos, aqueles que começam em Josué e terminam em Esther. Neles vocês vão achar as histórias dos reis de Israel, as histórias dos juízes. Josué vai falar da conquista da terra prometida. Esther vai ter aquele belo exemplo de fé do povo de Israel. Neemias reconstruindo as muralhas que estavam destruídas de Jerusalém. Então estes são os livros que contam histórias do povo de Deus através dos tempos. O povo de Deus é Israel, por isso que são chamados livros históricos. Você não vai mais esquecer, porque eu vou ficar perturbando na sua mente toda vez que você lembrar de mim, você vai olhar e vai dizer: os livros históricos começam em Josué e terminam em Esther. Então vai ficar fácil. Quando o pastor está lá, abra em 1 Reis, você vai lembrar que são os livros históricos do Antigo Testamento, está no segundo agrupamento. Então você vai ser o primeiro a abrir a Bíblia em Reis, porque você entendeu que a Bíblia ela tem uma divisão, e essa divisão é clara e inteligente. Você está pegando a chave que eu estou te dando essa noite para entender. Essa noite, porque eu estou fazendo esse vídeo de noite, mas se você tiver assistindo de manhã, dessa manhã, então isso aí pouquinho. Brincadeiras à parte, depois dessa grande divisão dos livros históricos, a gente vai ter os livros poéticos ou de sabedoria. Quais são eles? Bora pra cá. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Por que chamam livros poéticos? Exatamente por isso. Porque se tratam de poesias ou de sabedorias contadas através de poesias, como no livro de Salmos. Aí você diz: mas Jó não era um personagem real ou é uma poesia? Muito bem, isso é uma história que nós não vamos discutir nessa aula, mas que é um ponto para a gente começar numa outra aula. Sim, Jó faz parte dos livros poéticos e você fica com essa dúvida para postar aí nos comentários pedindo: professor, faz um vídeo para explicar se Jó é um livro literal ou poético. Por que ele está no poético se eu sempre achei que Jó era uma pessoa que realmente existiu? E eu não estou dizendo que ele não tem existido. Então são 5 dos livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então toda vez que você pensar quais são os livros poéticos da Bíblia, são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Quais são os livros de sabedoria? São os mesmos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois dessa subdivisão, que é a terceira, recapitulando: primeira subdivisão, Torá. Segunda subdivisão do Antigo Testamento, históricos. Terceira subdivisão, poéticas. E agora nós vamos para a quarta e última subdivisão do Antigo Testamento, que são os livros proféticos. E quais são eles? Nota, eles são divididos em 2: os profetas maiores e os profetas menores. Mas, professor, é porque os profetas com mais de 1080 são os maiores e os com menos de 1060? Não, tem nada a ver. Tem a ver com a quantidade de escritos que eles têm. Então, assim, Isaías tem 66 para começar. Então, Isaías é o profeta maior. Quais são os profetas maiores? Olha para cá: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Quais são os profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, que quase mundo conhece, Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias todo mundo conhece, principalmente o capítulo 3, versículo 10, que se diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, assim diz o Senhor, porque Malaquias infelizmente se tornou padroeiro do dízimo. Mas o que é que Malaquias quer dizer com isso? Pergunta aí, que talvez seja um tema de uma próxima aula, a gente não vai entrar nisso hoje. E assim a gente fecha o canon. O que é canon, professor, que eu não estou entendendo essas palavras que você está dizendo? Canon significa vara de medir, régua. E é o nome que é dado à Bíblia. Por que é dado à Bíblia o nome de canon? Exatamente por isso. Porque é uma vara de medir. É através dela que você vai se olhar e vai se achar todo errado. Exatamente por isso que se chama canon. E quando você olha a Bíblia e você vê o que Deus preparou para que a gente fosse e como a gente se enxerga diferente. Por isso se chama canon. Canon é a vara que mede e sempre acha a gente em falta. Mas não é pregação, é aula
David vigia agora porque o tempo urge. Antigo Testamento. Quantos livros tem? Quem contou? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Jó, Salmos. São exatamente 30, e vou botar aqui bem grande, e 9 livros do Antigo Testamento. A Bíblia dos católicos tem 7 livros a mais, que são os livros chamados deuterocanônicos pelos católicos, e os protestantes, como nós, chamamos de pseudepígrafe, ou os mais radicais, como nesse caso eu sou, de apócrifos. Tá? Professor, o que é que quer dizer essas palavras que você está dizendo que eu não estou entendendo nada? Deuterocanônicos é aqueles que foram colocados depois do canon. Deutero ao lado, canônicos, canon. Eles foram colocados após, em 1500, alguma coisa que não lembro agora, porque minha cabeça não é um computador, passou no Concílio de Trento. Tá? E eles foram colocados 7 livros, Macabeus, Tobias e outros que eu não lembro agora. Então os católicos chamam deuterocanônicos. A gente chama apócrifo. Por que apócrifo? O que é apócrifo? Apócrifo é aquilo que está oculto, escondido, ou seja, não se tem nenhuma veracidade naquilo que se trata de conhecimento de quem escreveu esses livros. É por isso que nem os judeus têm como sagrado e nem nós, protestantes, temos como sagrado, porque se a gente perguntar quem escreveu o livro de Tobias, ninguém sabe. Então isso é fundamental, para que o livro esteja na Bíblia, é fundamental que se saiba quem foi o autor, ou a quem é atribuído esse livro. Se não se sabe, ele vira apócrifo. Apócrifo no direito é um documento que não está assinado, por exemplo. Tem algum valor? Você faz um contrato e a pessoa não assina esse contrato. Qual o valor disso? Nenhum, né? Exatamente isso. Se não tem assinatura, não vale de nada. Isso era radical com isso. Então temos 39 livros aceitos pelos judeus e por nós protestantes. E agora nós vamos para a segunda divisão, grande divisão, que é o Novo Testamento, que tem como base os evangelhos, que contam o quê? As histórias de Jesus. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. A mesma função da Torá para o Antigo Testamento, que é a base para o que vai dizer os históricos, os poéticos e os proféticos, tem o Evangelho do Novo Testamento. Tudo que está escrito depois dos Evangelhos acerca do Novo Testamento tem que ter validade no que Jesus disse. Assim como o que Jesus disse tem validade no que Moisés disse na Torá, ou seja, Deus disse através de Moisés, porque a Bíblia é um conjunto. Então, a primeira grande divisão é essa: os Evangelhos, que é o Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo São Lucas e Evangelho segundo São João. E São Marcos era apóstolo? Não, mas ele era escriba de Pedro. Tá? Pedro não escrevia porque era pescador, não sabia escrever, mas Marcos escreveu tudo aquilo que Pedro contou para ele. Poderia falar mais sobre isso, mas também não é o ponto. Quem sabe você deixa só dúvida, a gente faz um outro vídeo só sobre os escritos dos evangelhos e como é que eles foram formados. Sabe? Tem um livro histórico no Novo Testamento? Tem. Qual é? Um apenas, que é o livro aqui de Atos dos Apóstolos. É o único livro histórico que conta a história dos apóstolos da igreja primitiva. Qual é a terceira divisão do Novo Testamento? As epístolas, ou seja, as cartas escritas, principalmente pelo apóstolo Paulo, mas não apenas ele, escrita também por Tiago, Pedro, João e Judas. Quais são essas cartas? Elas são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo, 1 e 2 também, Tito, Filemon. Depois disso vem Hebreus. Quem escreveu Hebreus? Bom, eu gosto de um certo professor que me dizia assim: só no céu a gente vai saber quem escreveu Hebreus, porque muito se discute sobre isso, mas ninguém tem essa solução. Bom, se eu pudesse dar um palpite, o meu palpite seria alguém que escreveu não amando não seria a palavra, mas ao conselho do apóstolo Paulo, porque tem muito do apóstolo Paulo em Hebreus, tanto que alguns afirmam que de fato foi Paulo que escreveu, ou como eu penso que seja alguém a pedido dele tem escrito para os Hebreus isso, que é uma carta maravilhosa, isso que é uma carta fenomenal, é uma carta que a gente poderia fazer
dezenas de vídeos sobre ela e sempre seremos renovados através dos ensinamentos. Depois a gente vai ter Tiago, não o apóstolo, porque esse morre logo lá no livro de Atos, né? Tiago e Pedro é preso, eles são presos, Tiago morre logo, a fio de espada, aquele Tiago, Pedro e João que a gente vê nos evangelhos, né? Aquele Tiago morre, mas esse Tiago é outro, esse que se chama irmão do Senhor, né? Que é o presidente da igreja de Jerusalém. A gente vai ver isso no concílio de Atos 15, Tiago se levantando e dando alguns vereditos sobre a igreja de Jerusalém, até vereditos posteriores a de Pedro, ou seja, a última palavra naquele caso foi de Tiago, não de Pedro. Tá? Depois a gente vai ter as epístolas de Pedro, a primeira e a segunda epístola, a epístola de João, que são 3, e a de Judas. Opa, esse Judas não é o que traiu, não, tá? É um outro Judas que também escreve algo maravilhoso acerca dos falsos profetas daqueles dias, dando luz e muitos ensinamentos de como a gente escapar dessas astutas ciladas. E por fim, tem uma última subdivisão, assim como no Antigo Testamento nós tínhamos os livros proféticos, no Novo Testamento também temos um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas é o único livro, de fato, com linguagem profética do Novo Testamento, que é escrito por João, o último livro a ser escrito na ilha de Patmos, quando o apóstolo João estava preso. Ele recebe revelações, tanto que algumas Bíblias não tratam como Apocalipse, mas como revelações desse livro, que traz o que? As revelações de Deus através do seu Filho Jesus Cristo a João, para que ele passasse para a igreja que somos nós, acerca das coisas que vão acontecer nos últimos dias. E assim a gente encerra o canon, a Bíblia Sagrada. Tá, quantos livros tem no Novo Testamento, só para a gente não perder o foco? 27. Igual dos católicos. Só vai mudar um tipo novo, a gente tem a mesma subdivisão, os mesmos livros. Ao todo, quantos são? 66 livros. Quem disser que tem mais e que tem menos, não acredite, porque não tem base histórica, não tem base nenhuma para afirmar isso. A base correta, baseada na verdade dos homens de Deus que viveram durante séculos, é que a Bíblia tem 66 livros. Recapitulando para a gente encerrar, agora é hora da revisão, como dizia o Galera 2000, a gente vai ter 2 grandes divisões da Bíblia. Quais são? Antigo Testamento com 39 livros, Novo Testamento com 27 livros. A gente vai ter as subdivisões dentro de cada grande divisão dessa, que são a Torá, a Lei, que vai de Gênesis até Deuteronômio, os livros históricos, que vai de Josué até Esther, os livros proféticos, que vai de Jó até Cantares, os poéticos de Jó até Cantares, os proféticos, que vai de Isaías até Malaquias. No Novo Testamento a gente tem os evangelhos, que é Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente vai ter os históricos, que é o livro de Atos, as epístolas que a gente já viu, que são as de Paulo, Pedro, os Hebreus, e a epístola de João e Judas, e por fim, os livros, ou melhor, o livro profético único e último do Novo Testamento da Bíblia inteira, que é o livro de Apocalipse, que é um livro de revelações. Então eu acho não, eu tenho certeza que depois dessa aula, dessa humilde aula, você vai ter um conhecimento, se você não tinha, você vai passar a ter a chave para entender como a Bíblia foi formada. E quando alguém disser assim, abre na epístola, olha, você já vai saber, a epístola está no Novo Testamento, são as cartas que foram escritas. Então você já vai abrir aqui depois dos Evangelhos, do livro de Atos, você vai estar aqui na subdivisão das epístolas. Aí dizendo, a epístola aos Romanos, você, opa, o professor disse que é a primeira depois de Atos, então achei. Não ficou fácil. Quando ele diz assim, vamos abrir no livro de Cantares, você olha, Cantares é um livro poético do Antigo Testamento, então você abre e acha fácil. E a partir de então, se você não tinha esse conhecimento, você ganhou, e vai ficar muito mais fácil você começar a estudar a Bíblia Sagrada. Se você já sabia de tudo isso, glória a Deus, você vai fazer algo importante, você vai passar esse vídeo para outras pessoas, para que elas tenham o mesmo conhecimento que você. Essa foi a nossa aula de hoje, que Deus nos abençoe. E deixa aí nos comentários o que é que você quer que a gente converse, que a gente traga como assunto na próxima aula. Muito bem? Que Deus te guarde, te livre de todo mal e que resplandeça sempre sobre ti a paz que vem dos altos céus.